Bom, hoje é um dia muito especial, porque eu tô aqui com o meu primo, Laírto Leite, que também é parapsicólogo clínico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências com relação ao relacionamento, término, porque de um bate-papo lá em casa surgiu a ideia de gravar esse podcast para falar do meu livro, né? Quem ainda não conhece meu livro, nem todas as relações foram feitas para durar, mas todas foram feitas para curar. E parte deste conteúdo tem a ver com a parapsicologia. Então, nada melhor do que o primo, né, que também é parapsicólogo, está conversando comigo hoje para falarmos sobre esse assunto e contarmos as nossas experiências. Então, primo, gostaria muito que você se apresentasse. Então, Danúbia, quero iniciar te parabenizando pelo livro, pelo título do livro, né? Quando a gente veja, nem todas as relações foram feitas para durar, mas todas foram feitas para curar. Quando você me apresentou o livro lá em Blumenau, na minha secretaria, logo me chamou a atenção, né? Teve o lançamento do livro, estive lá com Sim. você, o meu livro está aqui, tem a dedicatória, e você que vai nos acompanhar, eu sugiro também adquirir o livro, né? Eu posso dizer com toda a experiência que eu fiz a leitura do livro com todo carinho, primeiro pela a conexão que eu tenho com a prima parapsicóloga, né, que ela faz uns vídeos muito importantes, e principalmente na área do relacionamento, né? E fiz uma leitura do livro e por isso que vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui, algumas perguntas a gente elencou aqui para que você pudesse trazer algumas explicações para aqueles que vão nos acompanhar sobre o livro, o que motivou a escrever o livro, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, de onde que surgiu o título desse livro e o que motivou a escrever o livro? Bom, eu já tinha um grande sonho de escrever um livro, só não esperava que ia ser sobre esse tema. Na verdade, eu tenho um livro começado, não está finalizado, né? Mas já tenho grande parte dele. E daí aconteceu ali o meu divórcio, né? E depois desse divórcio eu travei, não consegui dar continuidade. Era um tema que falava mais sobre mente humana, mais a nossa área, né? Para a psicologia. E eu travei, eu tentava ali pensar, meu Deus, o que que eu vou continuar agora escrevendo? E eu tentava, e tinha dias que eu tirava para escrever e não vinha, não vinha. Até que eu peguei e eu fiz uma oração e disse, Deus, se não é para eu escrever sobre isso, me diz sobre o que que é para eu escrever, né? Eu fiz aquela oração assim e fui dormir. E no meio da noite, eu acordei, era umas 3, 4 horas da manhã, eu acordei, não consegui mais dormir. E eu fiquei na cama ali, né, refletindo e tal. E eu tive um insight. Eu tive um insight que disse assim: escreve sobre a tua dor mais recente. E foi ali que eu, como eu já estava no processo de luto desse relacionamento, eu resolvi escrever sobre o fim do meu relacionamento à luz da parapsicologia, neurociência e mais outras pseudociências que eu estudo. E naquele dia seguinte, quando eu comecei a escrever, naquele dia seguinte eu escrevi 40 páginas. Daí eu senti assim, não, realmente é por aqui. Então foi por isso que eu escrevi sobre esse tema. E este título foi de um insight que eu tive a partir do meu divórcio, né? Quando a gente começa a estudar parapsicologia científica, Laírta, e você sabe muito bem porque você também cursou, você percebe que nada é por acaso. Nenhum vínculo é por acaso, seja ele por relacionamento, amizade, até mesmo familiar. Nada é por acaso, a gente vai falar no decorrer do podcast sobre isso. Então, veio disso, que toda relação, se ela permanece, se ela dura ou não, mas ela vem com o intuito de curar, porque as pessoas são espelhos. De forma inconsciente, elas são espelhos para nós, para a gente curar algumas coisas que ainda temos do nosso passado, das nossas feridas emocionais, traumas e também da nossa ancestralidade. E de onde que vêm os traumas nossos, Danúbia? Por exemplo, assim, ó, as programações de vida intrauterina, ela pode interferir nos nossos relacionamentos? Pode. A parapsicologia científica, ela fala muito sobre isso, né? Que tudo que a gente vivencia
dentro da barriga da mãe, no período de gestação da mãe, infância, impactam na nossa vida adulta, né? Na nossa juventude e na nossa vida adulta. Então, a vida intrauterina, ela vai impactar, sim, dependendo de como essa mãe viveu esse período de gravidez, né? Se teve ali o auxílio paterno ou não, se foi desejado, foi esperado um sexo do bebê e nasceu outro, né? Na verdade, a programação mental, ela começa a rodar, inclusive, na concepção do bebê. Dependendo de como foi a concepção, o sentido do qual esse bebê foi projetado, foi planejado, vai influenciar nas relações. Então, por exemplo, né? Vamos supor que a mãe quis ter um filho para salvar o casamento dela, que já estava com problemas, enfim. Então, segundo o projeto sentido gestacional dessa criança, ela já recebe uma programação de ter que vincular o casal, ter que juntar este casal, porque ela veio com esta função. Essa função, ela é gravada na mente subconsciente da criança e vai interferir, então, na vida adulta dela. Então, ela pode ter dificuldade de desvincular-se, por exemplo, de uma relação tóxica. Se ela tem uma relação tóxica na vida adulta, ela vai ter dificuldade de sair dessa relação, porque o projeto sentido dela foi para vincular, né? Foi para juntar, foi para restabelecer e não para desistir. Ou seja, ela já vem com uma responsabilidade, até uma responsabilidade que não é dela, mas ela vem com essa responsabilidade. Eu nasci para que papai e mamãe se restabelecessem e vão ter uma vida bonita, os dois, como prega lá os antigos os mandamentos, né, da lei de Deus, é isso, né? Ela vem então com essa função, ela precisa fazer dar certo, é isso? Isso mesmo. Na nossa família, nós temos um caso que foi com a minha bisavó. Ela casou porque engravidou. Então, você pode explicar também um pouquinho o que isso pode interferir na vida desta criança, né? Ela casou, ou seja, o filho foi para casar. A gente não sabe nem se a bisavó gostava do bisavô, né? Mas por conta do filho, ela teve uma obrigação. Então, percebe a carga que o meu avô, por exemplo, trouxe já? Então, né? A bisavó em questão, a bisavó da Danúbia é a minha avó, né? A mãe do meu pai. Como se diz, a história que o povo conta, né? Ela realmente teve, para a época, foi um escândalo, né? Sim. O padre da época, ele descobriu que ela estava se casando grávida e, segundo o que se conta, né? A gente não estava lá para ver, né? Mas o padre arrancou o véu que ela estava usando, pisou com o pé em cima, ou seja, imagina para aquela mulher naquele momento, né? O que ela transmitiu para aquele bebê, informação que estava na sua barriga, porque tudo o que a mãe sente, né, para a psicologia é assim, o que a mãe sente, imagina, ou realmente acontece, né, ela vai transmitir para o bebê, que é um ser único, a mãe com o bebê. Então, com a minha avó, bisavó da Danúbia, foi isso que aconteceu. Ela casou grávida, então esse avô da Danúbia, ele teve essa missão, né? Sem contar os escândalos, aquele falatório das pessoas. E isso faz tanto tempo que o avô em questão, o meu avô, que era o bisavô dela, ele era uma pessoa do ano de 1900. Então, como nós temos, hoje ele estaria aí com 124 anos, né? Então, eles casavam novo naquela época, então isso faz pelo menos 100 anos. Então, imagina que carga que vem. E isso também, ele pode refletir, e talvez a Danúbia consiga, porque no livro ela traz sobre isso, e eu gostaria que você explicasse também, Danúbia, principalmente sobre a rejeição à maternidade, que você trouxe algo no livro e que pode ter algum fundamento lá dessa situação
que aconteceu lá com a sua bisavó, minha avó, porque realmente a partir disso pode gerar para uma mãe uma rejeição à maternidade. Então, que você pudesse explicar um pouco mais com isso, que de repente afetou pessoas próximas, né? Próximo da gente aqui, né? Sim. Primeiro é importante falar que nós somos frutos do que está registrado na nossa mente subconsciente. E o que está ali registrado na nossa mente subconsciente? Informações sobre os nossos ancestrais, né? Mesmo que a gente não tenha os conhecido. Informações sobre a vida intrauterina, tudo que a mãe viveu nesse período de gestação. Nós, dentro da barriga da nossa mãe, nós sentimos tudo o que ela sentiu. E também o parto, a infância. Então, nós somos o reflexo de todas essas informações. Então, a terapia da parapsicologia traz essas informações. Quando a pessoa vem para o nosso consultório para tratar uma dificuldade, a gente vai olhar para essas informações que estão registradas lá no subconsciente para ver onde está a raiz desse problema. Pois bem, no nosso caso, né, a minha bisavó, ela sofreu ali essa humilhação, né, no período, na cerimônia de casamento dela, que o padre tirou o véu dela, pisoteou e disse que ela não era digna de casar de branco porque ela estava casando grávida. Então imagina só o que a bisavó sentiu e passou de informação para o meu avô sobre casamento e sobre filhos, né? Então o meu avô, ele já recebeu ali de cara uma programação mental, uma ferida emocional chamada rejeição, que primeiro que ele não foi planejado, né? Aconteceu. Então, rejeição, houve também toda a humilhação que a bisavó recebeu ali na frente dos convidados e até mesmo do padre. Houve culpa, né, Laírton? Porque pensa, 1900, a Igreja Católica em alta ascensão, isso aí era inadmissível você engravidar antes de casar, né? Então, houve programação de rejeição a filhos, pensa. Olha o que o filho traz para essa mulher. Olha a vergonha que esse filho traz. Olha que ameaça a sobrevivência dela no sentido emocional, que trouxe vergonha, que trouxe desprezo, que trouxe julgamento, né? Esta programação mental de rejeição a filhos, ela foi passando de geração para geração, né? E desde quando eu me conheço pequenininha, assim, que a minha mãe perguntava, você vai querer ter uma menina ou um menino? Eu sempre dizia, eu não vou ter filhos. Desde muito nova eu já dizia isso, eu não vou ter filhos, mãe. E a mãe, como que tu não vai ter filhos, minha filha, que é tão bom. Não, eu não vou ter filhos. Eu sempre dizia, mas eu não entendia por quê. Quando eu fui estudar parapsicologia, é que eu entendi que devido às muitas programações mentais que na nossa família tem de rejeição a filhos, né? Pessoas que casaram antes, que engravidaram antes de casar, pessoas que abortaram filhos, né? Dificuldades financeiras que não era o momento para essas mulheres engravidarem, então tentaram contra a vida desses filhos por questão de sobrevivência. Então, todo esse histórico, né, foi causando ali bastante, foi aumentando a programação mental de rejeição a filhos, e chegou na minha geração, parou os filhos. Parou os filhos, porque eu não quis mais, né? Eu não quis ter filhos. E foi isso, então interfere muito. Por isso que é importante a gente entender da nossa história, né? Da história dos nossos ancestrais, da nossa família. Danúbia, e como é que a gente faz para quebrar isso? A parapsicologia, o consultório, alguém que vem de uma geração dessa, né, dessa negatividade, desses ocorridos, porque tem muito, né? O que o consultório pode fazer para ajudar uma mulher, um homem que tem essa rejeição a filho? Porque assim, aquele que não quer naturalmente, né? Eu não quero ter filho, porque assim, é um processo natural, é divino, né? A sociedade cobra isso, né? A sociedade, muitas vezes, ela impõe algumas coisas, que eu acho até que não está certo, mas isso é o problema da sociedade. Ali aos 25 anos, agora já
vai até os 30, tem que casar, tem que constituir família, filhos e tal, tal, tal. Aquele que não quer, tá tudo certo. Mas alguém que tem a rejeição exatamente, né? Eu vivo bem sem filho e tal, e a gente sabe que tem um histórico familiar. E daí talvez os parapsicólogos conhecem já um pouco, a gente estava discutindo um pouco sobre isso, né? A gente começa a conversar com uma pessoa e começa a fazer uma leitura dela. O que o consultório pode fazer, a terapia pode fazer para ajudar uma pessoa nesse sentido? Digamos, uma pessoa que ela tem a programação mental de rejeição à filho, de rejeição à maternidade, mas ela quer ter um filho? Isso. A gente vai tratar esta programação mental ancestral. A gente vai acessar essas memórias através de muita conversa, né? Porque também vai estar atrelado a algumas crenças, né? Sobre filhos. E vai provavelmente utilizar da hipnose ou regressão para a gente tratar esta memória, né? Ou de fazer algum ato simbólico, que a gente utiliza muito também, para conseguir acionar esse campo inconsciente que rege essa programação mental. Né? E dá resultado. Dá muito resultado. Eu já tratei uma mulher que ela tinha muito problema para engravidar, ela já tinha tentado de tudo quanto é tratamento e ela não conseguia, não tinha os exames tudo certo, e a gente foi olhar para isso, tinha muita programação mental de rejeição à maternidade, né? Muito sofrimento para ter esses filhos, então é claro que como a mente subconsciente ela quer nos proteger, ela vai, uma vez que está programado nela uma informação que ameaça a sobrevivência deste ser, ela vai proteger de ter. Então a gente teve que acessar essas memórias para reprogramar ali esse trauma ali com relação a filhos, né? E hipnose, bastante hipnose para conseguir criar uma nova programação mental. Tá. E no início a gente conversava ali, assim, ó, a gente preparou alguma coisa para o nosso bate-papo, mas você falava assim, não atraímos ninguém por acaso. Não atraímos ninguém por acaso, mas alguns casamentos acabam não dando certo. Tem a ver com o título desse livro, nem todas as relações foram feitas para durar, mas todas foram feitas para curar? Tem a ver. Lembra que eu falei que na nossa infância tem muitas informações que são registradas na nossa mente subconsciente de forma automática. Essas informações geralmente se dão no nosso primeiro setênio, dos 0 aos 7. Então, dos 0 aos 7, a criança ela tem puramente o subconsciente dela, ela não consegue raciocinar, ela não tem consciente para entender por que esses pais brigam tanto. Por que o relacionamento deles é desta maneira? Né? Por que a mãe chora? Por que o pai trabalha? Não tem esse filtro para entender essas coisas. Mas o subconsciente dela está ali registrando todas essas informações. A partir do que o subconsciente desta criança registrou de informação com relação ao homem, com relação à mulher, com relação a relacionamento e a amor, isto vai servir como base para o subconsciente atrair pessoas compatíveis a isso. Por exemplo, digamos que o pai traía a mãe, né? Então o pai era bem ausente, o pai traía a mãe. E isso registrou no subconsciente desta criança. Vamos supor que é uma menina, uma criança menina. Ela tende, isso não é uma regra, né? Que cada pessoa tem uma história, mas ela tende a atrair para a vida dela homens que se assemelham ao comportamento do pai. Então, se ele era ausente na vida desta filha, ela tende a atrair homens também indisponíveis, também ausentes, que também não vão dar para ela o amor que ela deveria receber, a proteção, a segurança que ela deveria receber. Então, isso vai se refletir no parceiro do qual ela tende a se apaixonar. Então, a relação, perceba, força a gente a voltar o olhar para nós mesmos, para curar aquilo que precisa ser curado com relação ao pai, mais precisamente nesse exemplo que eu dei, né? E também curar a nossa ancestralidade.
Porque, de certa forma, estamos repetindo ciclos. Estamos sendo reflexos de muitos ciclos com relação à imagem de homem, imagem de mulher, programação com relação a relacionamento e também do significado de amor. Se esse ambiente familiar era conflituoso, eu tendo a atrair pessoas para se encaixar na minha ideia de amor que eu registrei de forma inconsciente e automática, mas que vai ser, chave e fechadura. Vai ser perfeito para mim, baseado nas informações que eu carrego. Aquela pessoa que eu atraí para minha vida, ela tem programações afins, semelhantes. Por isso que a gente acaba se conectando com essas pessoas. Percebe? Por exemplo, eu tenho o João e eu tenho o Pedro. O João é o cara perfeito para eu casar. Ah, ele é todo certinho, ele é todo querido, ele é provedor. Né? E tem o Pedro. O Pedro é aquela curva de rio, né, primo? Aquela pessoa que trai, que xinga, que bate e tal. Por que eu me apaixono justamente pelo Pedro? Porque o Pedro é familiar, né? As informações dele, eu não consigo enxergar as informações dele, mas pro meu subconsciente o Pedro é familiar para mim. Então eu tendo a querer ficar com o Pedro se eu não tratar a imagem negativa de homem que o meu subconsciente registrou. E aí a gente diz que eu tenho o dedo podre, né? Isso. Para escolher, né? Acaba não escolhendo a pessoa certa. A gente não escolhe, né, primo? Na verdade, nosso subconsciente escolhe muito antes que nós. Danúbia, a gente quer, né? Porque o objetivo também do nosso bate-papo é também trazer para as pessoas e vir aqui dizer que nós, mesmo sendo parapsicólogos, nós temos problemas também, sim, temos curas a ser feitas na nossa vida e não viemos de um mundo perfeito. Né? Nada perfeito. Na minha família, exatamente, né? Daí eu vou falar... e depois eu vou voltar um pouquinho lá no meu avô, teu bisavô, porque assim, existe uma situação que eu estava fazendo um levantamento agora, né? Toda a situação que você acabou explicando em relação à situação que a minha avó viveu, né? Situação de humilhação. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas o seu avô, ele foi o que mais viveu dos homens, né? Ele faleceu com 74 anos. O meu pai foi um homem que morreu com 45 anos, teve um outro irmão com 38. Nossa, novo, né? Teve um com 51. Isso pode ter a ver também com homens fracos, né? Isso. Que essa rejeição à maternidade que se instalou ali, né? Porque imagina que eles não tinham como ter as oportunidades que nós temos hoje, e quem nos vai acompanhar sabe que você pode mitigar muito e resolver esses problemas, sim, emocionais que você carrega, que muitas vezes não sabe. Muitas vezes nós estamos, e aí eu posso dar um testemunho meu, antes de eu conhecer a parapsicologia, eu era uma pessoa muito para baixo, muito triste. Eu não era aquele de chegar num ambiente e botar todo mundo para baixo, mas eu vivia triste. Eu tentava até levantar o ambiente, mas eu não era assim. Eu gostava de me isolar, então a parapsicologia ela mudou. Eu fiz um levantamento da Nubia em 2015 exatamente assim. O meu curso ele ia custar em torno de instalação em Florianópolis, para fazer o curso, em torno de 40 mil. Uhum. Né? O período, o curso na época era 3 anos, hotel, mensalidade, custo, né? Em Florianópolis, material, em torno de 40 mil. E eu comprei um carro e paguei 40 mil. E a matemática foi exatamente, o carro 0 quilômetro, na época se comprava o carro 0 por 40 mil, e a matemática foi assim, ó, se eu posso gastar 40 mil num veículo que vai me levar de um ponto X ao ponto X, eu posso fazer um investimento em mim, porque eu logo me apaixonei pela ciência da parapsicologia, porque a parapsicologia, nós não somos adivinhos, né? Ontem uma pessoa disse para mim assim, olha, eu tenho uma ansiedade, o que deve de ser? Eu disse, muita calma nessa hora. Peraí, né? Deixa eu tirar minha bola de cristal aqui para a gente olhar. Eu disse, o parapsicólogo, ele não é adivinho, né? O parapsicólogo é ciência. Então, toda essa situação, né, quando a gente vem levantar lá da família, mas de relacionamentos. Meu irmão mais velho,
né? Ele era uma pessoa bastante deprimida e tinha medo de morrer. Ele morreu aos 26 anos de um câncer. Eu não sei se você tem esse conhecimento. Não tenho. Ele casou, estava casado há 2 anos, né? Era o certinho da família. Ele estava casado há 2 anos e ele morreu de câncer. Não teve filhos. Abaixo disso, nós somos o total de 9. Digamos assim, teve um outro que morreu com 42 anos de um AVC. Esse era casado, foi um casamento nada bom. Eu vou falar aqui porque não tenho problema também com isso. Ele era autoritário com a esposa, ela passou cortada, ele era alcoólatra também. A gente sabe que o alcoolismo ele está ligado também à depressão. E dos demais, todos... Houve, inclusive, este que vos fala, separação dos relacionamentos. Casaram e separaram, né? Então, quando a gente vem lá olhando um pouquinho a nossa árvore genealógica, a gente começa a entender um pouco o porquê de tudo isso, né? Sim. Eu estou aqui estudando, procurando entender, né? Mas tem muitos que não estão. Então, aquele que vai nos acompanhar, eu posso dizer sem medo de errar, esse livro aqui, mesmo eu até com a bagagem que já tenho, mesmo não atendendo em consultório, mas com a bagagem que já tem, esse livro seu, da Nubile, me ajudou bastante. Principalmente ali em alguns pontos, nós vamos ainda falar sobre ele, mas principalmente sobre o término de um relacionamento, qual é a postura que a gente deve de ter, porque às vezes temos aquela tendênciazinha de manter o contatinho, Sim. Tomar uma geladinha sexta-feira e a tentação de fazer um contatinho ali com a pessoa, né? Aqui, ó, se não deu antes o relacionamento, termina por ali, se valorize também, né? Então, pais como referência da ideia. Você já falou um pouco sobre isso, né? Pais como referência de ideia de homem, de mulher, de relacionamento e de amor. Geram programações mentais, né? Muito. Por exemplo, assim, ó, aquele exemplo que eu dei, né? Vamos supor que esta criança, uma menina, ela viveu num ambiente em que o pai era agressivo, ou o pai traía, ou o pai era ausente, né? Então, o que ela foi criando dentro, de forma automatizada, o subconsciente dela foi registrando uma imagem muito negativa de homem, né? Assim como esta imagem negativa vai reverberar no quê? Se subconsciente, que a função dele é nos proteger, cria uma ideia negativa de homem e registra no nosso subconsciente, esta mulher, ela vai ter facilidade ou dificuldade de ser submissa a um homem? Ela vai ter muita dificuldade. Porque dentro do subconsciente dela, com a imagem negativa de homem que ela registrou a partir do pai, não é seguro confiar no homem. Não é seguro se entregar a um homem. Então ela cria o quê? Uma armadura. Ela vai para a polaridade mais masculina. Então ela vai querer comandar a relação. Ela vai querer ser a líder do relacionamento. Que foi isso que aconteceu comigo. Então, no livro eu conto que eu estava totalmente desconectada da minha femininidade. Mas por quê? Porque eu tive programações mentais que mostrava para mim, assim, que fizeram com que eu fosse desenvolvendo um comportamento de uma mulher mais empoderada, de uma mulher mais líder, de uma mulher que estava no controle e que tinha que ser do meu jeito, né? Eu fui desenvolvendo muito esta energia, do qual é uma fórmula matemática. Se eu estou vibrando mais, né, nesta vibração masculina, nessa vibração mais da ativa, eu vou atrair que tipo de parceiro? Um parceiro mais passivo. Um parceiro que é submisso, um parceiro que tem dificuldade de movimento, tem dificuldade de liderar. Então, percebes, primo, que é importante a gente olhar para a configuração familiar que nós registramos no nosso subconsciente, entender essa dinâmica, depois olhar para nós, onde é que nós estamos nisso aqui, o que eu peguei de característica tal, e desenvolver. E aí, a partir desse entendimento, voltando, né, para nossa polaridade de origem,
né? Porque o que existe hoje? Muitas mulheres indo para esse polo mais masculino por conta de programações mentais ancestrais também de imagem negativa de homem. Então, aquilo que a gente registra na infância reverbera na nossa vida adulta. Ou seja, a minha mãe foi submissa, agora eu digo, epa! Comigo, aqui não. Aqui não. Comigo não vai acontecer. Daí gera os conflitos. Gera os conflitos, porque daí você, na polaridade mais pragmática, digamos assim, você vai querer liderar e daí você vai entrar em choque com um homem que no fundo você vai acabar perdendo a admiração por ele. Porque a essência do homem é liderar. A essência do homem é tomar a frente. Só que se você, mulher, está tomando a frente, como é que ele vai tomar a frente? Não tem como. Vai dar muito conflito. Eu vou fazer 2 perguntas e você vai respondendo as 2 em seguida, porque elas são... Uma complementa a outra. Diálogo é importante para evitar o fim do relacionamento? E a diferença do diálogo para a discussão? Diálogo é o oxigênio dos relacionamentos. Seja qual for o relacionamento, amoroso, amizade, trabalho. É o oxigênio. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas entendem diálogo como briga, como DR, como discussão. E não, o diálogo não é isso. O diálogo é uma conversa pacífica, calma, sem alteração emocional, onde ambos falam como se sentem com aquela questão que foi trazida para o diálogo, né? E que ambos decidem juntos o que vai ser feito a partir de agora, a partir daquela conversa. É formulado um acordo no diálogo. Então, a partir desse conflito aqui, para a nossa relação, o que vamos tomar de decisão para que flua a nossa relação? Só que o que acontece, Laírton? As pessoas terminam em discussão porque elas estão sob a influência dos seus traumas. Elas estão interpretando a mensagem do parceiro a partir da lente do trauma da rejeição, do trauma do abandono, do trauma da humilhação, seja qual for o trauma, a ferida emocional que aquela pessoa carrega, né? Cada pessoa é cada pessoa. Mas se o parceiro vai sugerir alguma coisa ou vai pontuar alguma coisa, a pessoa que tem ferida de rejeição, ela já vai olhar para aquilo como algo rejeitado. Ela vai olhar com essa lente da rejeição. Você não gosta mais de mim, nada do que eu faço tá bom, né? Então eu vou embora, então a gente vai ter que terminar. Ou seja, ela se rejeita antes mesmo. Ela cria um cenário onde ela olha o conflito com as lentes da ferida dela. Então ela não tá ali para escutar o parceiro. Ela tá ali para se defender. E aí o consultório pode ajudar, Muito. Fazer a mediação dos dois. Porque muitas vezes, né, Danúbia, no relacionamento, as pessoas nessa linha que você falou, um não ouve mais o outro. Isso. Porque em muitos relacionamentos a gente sabe que existe ainda o amor Sim. das pessoas, mas as pessoas não conseguem mais conversar, porque estão tão magoados um Sim. com o outro, eles não conseguem conversar. Quando eu vou tentar dizer como que eu me sinto nessa relação, a pessoa já acha que eu estou atacando ela. Isso aí. E aí não consegue mais conversar. Então, no consultório, a parapsicóloga consegue fazer essa mediação dos casais. Não só isso, mas a gente ensina os casais a dialogarem. Porque nós não sabemos dialogar. A nossa comunicação é muito falha. A gente fala algo, mas vamos entender que o parceiro, ele tem o mundo interno dele. Ele também traz uma bagagem, ele também traz os traumas, as feridas dele. Então ele vai interpretar, ele tem a tendência a interpretar a tua comunicação baseada nessas feridas. Então a gente precisa entender de fato o que aquela pessoa está querendo dizer, o que ela está sentindo. Eu preciso estar atenta a isso, a entender ele, já que ele está trazendo a questão. E daí sim formular o acordo. Mas não, a gente já está esperando para contra-atacar ou para se defender.
né? E esta que é a questão, que muitos casamentos se acabam, porque as pessoas têm a ideia, a gente não se entende mais. Tudo bem, um tá falando uma coisa, outro tá entendendo outra. Então, às vezes, só esse alinhar da comunicação, de entender de fato, mais precisamente o que o outro está dizendo, vai salvar um casamento. E quando há uma traição no casamento, você acha que ainda dá para salvar esse casamento? Eu acho que dá, desde que a pessoa realmente perdoe genuinamente o parceiro que traiu. Porque se você não perdoar genuinamente e ficar tacando na cara dele, que você tá sofrendo por causa dele, que ele é o motivo do relacionamento tá assim, não tem como dar certo. Precisa haver esse perdão para que comece dali uma nova relação, se assim acharem por bem, né? Ou seja, a pessoa chegou um pouquinho atrasada em casa porque já estava... Aciona um mecanismo de... Lá, né? Os gatilhos, chamados gatilhos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, ó, né? A pessoa que está num relacionamento, né? Porque a questão da traição, ela também são programações, né? Sim. Programações que a pessoa tem. Porque, assim, ó... para dizer que é falta de caráter, né, de uma pessoa, é uma palavra um pouco forte também, mas não deixa de ser, né? Agora, fere muito uma pessoa que é traída, ela se sente lá embaixo, né? Então, assim, ó, pensar muito bem antes disso, porque realmente, eu também acho que é difícil, eu não sei como você falou, genuinamente para dizer, não, vamos começar do zero, eu vou te perdoar, e, né, anda, não se atrase, mas nem chega 5 minutos antes, mas não depois, né? Porque senão realmente cria uma situação, né? A pessoa acaba tendo aqueles gatilhos, ó, chegou tarde, acho que onde é que tu estava? Olha, lembra o que aconteceu, né? Fica um casamento realmente desgastado, né? É que se nós formos levar em consideração que nós trazemos informações no nosso subconsciente, que esse subconsciente nos rege, nós vamos entender o seguinte: eu não atraí por acaso uma pessoa que trai. Tem alguma coisa no meu subconsciente que também está entrando em sincronicidade com esta pessoa que é o traidor. Porém, a pessoa que trai, ela também está sendo movida pelo subconsciente dela por um impulso. Ah, mas ela escolhe trair. Tudo bem, conscientemente ela escolhe trair. Mas o que inconscientemente ela está buscando com essa traição? Então a gente tem que olhar para isso. Por exemplo, esta mulher, essa esposa, ela tá tratando o marido como deveria, no sentido de apoiá-lo, no sentido de incentivá-lo. Ele tá se sentindo o homem da relação ou ele tá se sentindo um filho? Porque se ele tivesse sentindo um filho e você está ali no comando, o que a tendência é acontecer? Ele vai tentar se sentir homem, de outra forma. Sim. Então é muito mais profundo do que simplesmente eu escolher e vou trair. É claro que muita coisa disso poderia ter sido evitado com o diálogo, sim, né? Mas a gente precisa olhar a profundeza. O que eu tô querendo buscar com essa traição? Tô indo buscar o que lá que eu não tô tendo aqui? Quero me sentir desejado? E daí a gente volta pra gestação? Será que essa gestação foi desejada? Né? Eu quero me sentir reconhecido, um homem mais viril, eu quero me sentir mais desejado. O que eu quero sentir com isso? É muito mais profundo do que racionalizar o motivo do qual a pessoa escolheu trair. Muitas vezes ele quer provar para ele mesmo, né? Olha, não me dá valor lá dentro de casa, eu quero... Nós estamos falando isso, não é nem para fazer defesa de quem trai, né? Jamais. De jeito nenhum. Mas é para dizer que não é o simples fato de trair que a gente vai condenar uma pessoa, homem ou mulher, né? Porque muitas vezes o trair... Alguns falam que é mais comum o homem trair, outras pessoas já dizem que não é, né? Mas assim, o trair é sempre trair, sempre machuca alguma pessoa, né?
Luto do término é necessário sentir sem mascarar? Como é que se faz um luto do término de um relacionamento? Primeiro vamos falar da necessidade que é fazer esse luto, né? Por que que é necessário? Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado com aquela pessoa. Foi criando ali um vínculo a essa pessoa. Nosso cérebro adora o amor, ele ama amar, porque ele tem recompensas quando ele tá amando alguém. Tipo, ele recebe afeto, ele recebe conexão, ele recebe o compromisso, ele recebe sexo. Então, pensa, nosso cérebro tá disparando ali hormônios, ocitocina, serotonina, que é do bem-estar, ocitocina, do amor. Tá disparando ali uma série de químicas no nosso corpo, no nosso organismo, e tá criando um caminho neural. Quando acontece desse término acontecer, o cérebro ele vai como buscar isso de novo. Ele não entende que acabou ainda. Ele tá buscando ali aqueles estímulos. Ele tá buscando de novo aquele amor associado àquela pessoa, aquele sexo associado àquela pessoa, aquele bem-estar associado àquela pessoa. Ele não entende que acabou. Entende? Então, primeiramente, é preciso entender sobre essa circuitaria cerebral, que ele precisa desse tempo para associar que não existe mais aquela pessoa disparando aqueles estímulos. Essa é a primeira questão do porquê que a gente precisa passar pelos estágios do luto do relacionamento. Que o cérebro precisa entender que a partir de agora não existe mais essa pessoa. E por isso que é recomendado cortar contato. Não procurar saber sobre a pessoa, não seguir mais nas redes sociais, bloquear, para que quanto antes o teu cérebro associe isso, melhor, para a tua cura, para o teu restabelecimento, para a vida. Então, percebe que é uma questão química. Porque uma vez que não encontra mais aquela pessoa para gerar aqueles estímulos, por mais que seja um relacionamento tóxico, por mais que seja um relacionamento de uma dependência emocional, vai doer muito, porque é como se fosse uma droga. O cérebro está buscando a substância que alimentava aquele caminho neural. Então é necessário ficar um tempo sozinho para processar isso, para o cérebro criar para entender o seguinte: agora acabou, agora eu busco esses estímulos de outra forma. Essa é a primeira questão do porquê que é necessário dar um tempo. A segunda questão é porque nós precisamos entender, através desse relacionamento, através do conflito que esse relacionamento teve e que gerou o término, qual é a minha parte de responsabilidade que me cabe. Porque a gente não tá para culpar, a gente tá para entender, beleza, a minha parte que contribuiu para esse término é essa aqui. As minhas programações mentais que eu trazia fez com que eu me apaixonasse por essa pessoa aqui. Eu repeti, sei lá, o ciclo da minha mãe, eu repeti o ciclo do meu pai, ou eu estava carente e nesse momento de carência eu me apaixonei e não percebi os sinais que eu deveria perceber, que já iria ser um relacionamento fadado ao fracasso. Então, entende que há uma necessidade, tanto cerebral como mental. Eu preciso entender esse contexto inconsciente que me rege, porque senão eu vou só pulando de parceiro. Só que a programação mental ela não está sendo mexida, ela não está sendo ressignificada e só vai trocar o parceiro, porque o conflito vai ser sempre o mesmo. Então quer dizer que aquele papinho de solteiro sim, sozinho nunca, não deve de funcionar. Não recomendo. Tá. Não recomendo. E como é que eu vou saber quando é o momento de eu retomar? Que eu já esqueci aqui, que eu já estou pronto aqui para recomeçar um relacionamento. Até porque eu estou com 58 anos, eu não tenho mais muito tempo, né? Ai, meu Deus, estamos solteiros, né, primo? Eu quero para ontem, né? Então, assim, ó, vou te dizer
o que as literaturas dizem, né? Você teve ali um casinho ali de uns 3 meses, foi recente e tal, foi um relacionamento que não se criou tanto vínculo, né? Geralmente, em 3 meses, se você seguir certinho, né? 3 meses você já tá pronto para a próxima, né? Mas se foi um relacionamento de longo prazo, né? Que nem eu, o meu relacionamento, ele deu certo por 14 anos, né? Então foi bastante tempo. Então, para esses casos que são bastante tempo de relacionamento, geralmente o luto ele demora um pouquinho. É de 3 a 6 meses. Mas, claro, isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Do quanto que essa relação significou para ela, né? Vai depender muito da pessoa. Também tem a questão, né, Laírto, que relacionamento é encontro, né? Não é procura. Por que eu vou procurar? Se eu tô procurando é porque eu tô na falta, né? Vamos falar a verdade? E daí eu tô vibrando o quê? Escassez, né? E daí o que vai aparecer pra mim, né? Pessoas com programações mentais de escassez, né? Então. Como você diz, só curva de rio, né? Só Pedros aqui, ó, do exemplo. Só para tranqueira. Né? Só tranqueira. Então a gente tem que viver, assim, ó, no livro eu falo, assim, ó, vamos se desenvolver, nesse período de luto, vamos se desenvolver, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do corpo, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa vida financeira, da nossa vida intelectual. Vamos se desenvolvendo, vamos com autoconhecimento e autodesenvolvimento, que com o tempo, quando você estiver muito bem com você mesmo, se amando pra caramba, vai aparecer uma pessoa bacana, que esteja compatível com você. É importante a gente entender sobre isso. Que a gente tem que ser um pouquinho mais racional na hora de escolher relacionamento. Exatamente, né? Porque muitas vezes a carência que a pessoa tá, né? Às vezes vejo um rostinho bonito lá. E é um processo natural, né? Às vezes a gente vê uma pessoa bonita, a gente não sabe a programação, mas que bom também, que muitas vezes é assim, a gente acha, achei a pessoa certa, né? E não sabe, às vezes, as programações que essa pessoa vem. O Pedro Grisa, né, que é o desenvolvedor do sistema Grisa, ele sempre dizia, muitas vezes ele usava esse termo, tem material que usa um demônio. ele dizia que é um santinho hoje e um demônio amanhã, né? Porque tem pessoas que são realmente assim. O começo do relacionamento é uma maravilha, né? E depois começa a demonstrar exatamente de quem se trata, né? Porque ninguém consegue enganar as pessoas a vida toda, né? Então ela começa realmente a colocar para fora aquilo que ela realmente é. A questão é que a paixão mascara muita coisa, né? Sim. A paixão, a gente chama, né, na nossa área, né? Que é um estado de emburrecimento mental. Por quê? Porque é gerado tanta ocitocina, tanto serotonina, tanto dopamina quando a gente está apaixonado, que essa parte aqui do nosso cérebro, que é a parte do nosso pré-frontal, que é o raciocínio, o lógico, né? Ela meio que desativa. E é verdade isso. Ela cria ela desativa, porque é tanta sensação boa que o nosso cérebro dispara quando a gente está apaixonado, que essa parte aqui fica meio que prejudicada, vamos falar assim. E como ela fica prejudicada, a gente não consegue perceber os sinais. A gente mascara os sinais, ou até percebe, mas tipo, não, mas não deve ser nada. Ou, não, mas depois disso ele muda, ele melhora. Então a gente vai mascarando alguns sinais e que, na verdade, você não está fazendo a escolha mais coerente para o teu estilo de vida. Você não está escolhendo a partir dos teus valores, dos teus princípios. Você simplesmente está escolhendo por instinto, por desejo. Principalmente, né, Danúbia, essa coisa dos instintos, né? De repente, aqueles que nos acompanham, né, quando vai falar principalmente assim da paixão, né? Quando fala de paixão, geralmente acha que é quem tem 13, 14 anos, que tem toda aquela paixão. Não, que é nada. A paixão, e é um processo natural, e que bom que é, né? Isso ela acontece em qualquer idade, né?
Agora, esse é o cuidado que tem que ter, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão dando sinais já de quem que é, mas a paixão, ela mascara isso, porque a gente não quer ver, na verdade, a gente não quer ver, né? A fase da paixão, que eu não sei se dura 3 meses, 6 meses... Depende, pode durar de 6 meses a 18 meses. Pois é, né? Daí depois sai e começa a vir o... É um tempo bom, né? Eu digo que para quem é motorista parece que ir ao encontro da amada, né? Para a mulher do amado, parece que o carro vai sozinho, assim, né? Pode soltar que ele realmente vai. É um momento realmente muito bom, mas às vezes precisa ser meio racional e começar a ir percebendo, porque as pessoas vão dando sinal. E isso não é só no namoro. Né, eu vejo em muitos casos, às vezes verificando aqueles casos de família, o nome do programa mesmo, no SBT, as pessoas se conhecem no final de semana, no outro vão morar juntos. Gente, né? Eu sempre digo assim, né, eu estou, e aí é fato, há 10 anos que eu me divorciei e eu moro sozinho. Eu tive relacionamento, vários nesse período, não tão vários também, né? Porque senão vão dizer que, pô, mas não aguenta com ninguém. Mas, assim, eu não cheguei a morar com ninguém nesse período, né? Até porque a gente fica seleto mesmo, né? Então tem que ser, quero ainda, né, um desafio que eu quero ter alguém, mas tem que ser um relacionamento muito bom, que tem que ser exemplo para outras pessoas. Isso mesmo. O sonho mesmo é isso. Se for para ter alguém, ele tem que ser um relacionamento que as pessoas olham, né? E não é só o que vejo, porque tem alguns relacionamentos que eles são muito lindo, maravilhoso diante da sociedade, mas quando vai para casa não é assim. Exatamente. Não, eu quero que seja fora e que seja em casa também, um relacionamento maravilhoso. Enquanto que não chegar, né? Como é que é? É o encontro que tem? O encontro. Enquanto que não tiver o encontro disso... Quando você menos espera, a pessoa bacana aparece. Mas por quê? Porque isso é uma questão de frequência. Se você tá na frequência daquilo que você quer para sua vida, você vai conseguir enxergar aquilo que você quer na outra pessoa, que tem aquela virtude. Mas primeiro você precisa desenvolver a virtude. Sim. Né? Se você quer uma pessoa que fala a verdade, você tem que desenvolver a verdade dentro de você. Você quer uma pessoa que cuide de você, você tem que cuidar de você também. Então, por quê? Porque a gente só consegue enxergar no outro aquilo que é familiar pra gente. Né? Sim. E a questão ali que você falou sobre apaixonar, né? Que você falou que é muito pelo instinto. Vamos falar a verdade, né, Laírton? A gente não aprendeu a escolher parceiro. A gente foi escolhendo assim, né? Ai, que lindo, que bonitinho. Ai, me mandou uma cartinha lá. Antigamente eu sou do tempo da carta, tá? Recebia cartinha, tá? Mandou uma cartinha. Então, falou que tá bonita e tal. Era isso. Na vida adulta não é assim, gente. A gente precisa ter um pouco mais de raciocínio, cara. O que precisa para dar certo um relacionamento? Então tem que estudar sobre si mesmo e tem que estudar sobre relacionamento se você quer ter um. Sim. Né? Porque o homem funciona de uma maneira, a mulher funciona de outra maneira. Se você não entende, como é que você vai ter um relacionamento maduro, leve, duradouro? Que hoje em dia tá difícil até isso, né? Sim. Manter a relação. E ali, Danúbia, nessa mesma linha, vai muito bem da nossa árvore genealógica, que foi repetindo, né? Por que foi repetindo? Porque vamos, né? Eu não conheço bem essa história, mas eu acredito que o meu avô, né? Minha avó, os bisos, era um casamento arranjado, né? Para aquela idade seria uma coisa muito natural, né? Então não tinha a oportunidade de ter esses encontros, a criação da paixão e tal, eram os pais que escolhiam e, né? Teve dos nossos familiares, eu não sei o teu avô, tua avó, não conheço a história ali, como é que foi e tal, mas pelo menos um dos familiares, eu sei que foi o casamento arranjado, né? Sim. Então, imagina que coisa desagradável, né? Porque sempre a paixão por uma outra pessoa sempre existiu, mas
muitas vezes se apaixonava por uma pessoa e os pais faziam casar com outra. Com outra. Por um interesse, por alguma coisa tal. E isso existia sim, histórias que o povo conta, né? A nossa família também existe isso sim. Então, imagina assim, ó, era novinho, aí uma menina vai lá, é obrigada a casar, né? Vamos falar, aí vai para uma lua de mel com alguém, e aí pensando no outro No lado, grande né? amor da vida e dela. Muitas vezes, como não tinha esse planejamento, não tinha nada, né? Eu lembro que tem uma história de um dos nossos familiares que, quando foi falar em menstruação, a mãe falou de uma seguinte forma assim, ó, olha, tem umas coisas que vêm, o nome era umas coisas que vêm, e quando não vem, é porque está grávida. Ou seja, a moça, né, veio a menstruação um período, ela não tinha tido relação com ninguém, e quando parou de vir, a pessoa que estava grávida. Então, imagina, não era falado. Como também, e aí, né, você citou muito bem, ninguém aprende como é que é o relacionamento, como é que é a escolha, né? Porque se fosse os pais indicar, eu ia dizer, olha, escolhe alguém bem sucedidozinho e tal, né? Ao invés de dizer, olha, escolhe alguém, né, que é do bem, alguém que pode vir a te dar um futuro, porque isso tem que ser olhado também, sim. Sim, claro, né? com certeza. Então, assim, os relacionamentos vinham disso. E nós, hoje, ainda podemos dizer que somos o produto dessas programações todas do passado, aí, de 100 anos, cento e pouco. É que se a gente for olhar na nossa família, né, Laírto, muitas pessoas não casaram com o amor da vida delas. Sim. Né? Elas não viveram com o amor que sempre sonharam, a vida que queriam. Ou foi porque engravidaram, tiveram que casar, né? Na minha família tem muito esse histórico, assim. Engravidar antes de casar. Ou porque arranjaram. Ah, esse aqui é um bom moço, então tu tens que casar com aquela pessoa. Porque é um bom moço. Ou, na época, a família era uma família boa. Então, pensa, a gente traz resquícios disso tudo. Sim. Por que às vezes a gente não tem dificuldade de se conectar mais profundamente num relacionamento, por exemplo? Porque olha o que a gente traz de registros. Olha o que a gente traz de registros. E a gente nem tem ideia que a gente traz isso tudo. A gente só vai ter ideia quando a gente vai para terapia e vai tratar tudo isso. Quando você chega lá com uma dor profunda, emocional, eu quero entender por que eu não deu certo nisso aqui. E a gente vai olhar a profundeza das programações mentais e vai entender por que, de fato, você está tendo dificuldade naquela área. Sim. Pois é, e aí, né, Danuga, nós ainda podemos dizer que somos privilegiados, né? Primeiro, porque nos damos a oportunidade de estudar a parapsicologia. Sim. Eu conheci a parapsicologia inicialmente, né, parapsicólogo, e fiz sessão com parapsicólogo há pelo menos 20 anos. E a você que nunca fez, eu vou dar um conselho, não perde tempo. Eu conheci um parapsicólogo que eu digo o nome aqui, sim, chamado Henrique Pagnucelli, foi professor do nosso instituto, né? Eu não tive aula com ele, porque ele trabalha em Blumenau, mas no momento pior da minha vida. E eu cheguei, né, era o padre João Bachmann, que estava em Blumenau, e ele disse, olha, tal dia vai vir quem tem ansiedade, quem tem isso, aquilo, aquele outro. E eu fui lá e o Henrique realmente, assim, ele deu uma pincelada, porque não é numa palestra de 1 hora que vai resolver todos os seus problemas. Não acreditem também numa coisa muito mágica, que, olha, você vem aqui... Eu acho, sem medo de errar, que a terapia ela deveria ser uma coisa constante. Sim. Quando você sentir que está um pouquinho caindo, de repente vai ter pessoas da Nubia que vai passar a vida toda e não vai precisar. Isso. Mas eu falo por mim. Sempre que eu percebo alguma coisa, mas faz um bom tempo que eu não precisei mais, e quanto melhorou. Mas naquele tempo, eu acho que faz uns 20 anos que eu conheci o Henrique, né? Fiz sessão com ele e isso me ajudou um monte, porque hoje eu entendo a carga, né, negativa que
da minha origem, que eu tinha registrado, mas eu fui entender através da parapsicologia. E também, assim, uma crise que eu tive lá em 2015, que fez que em 2016 eu iniciei o curso. Eu fiz 2 anos, depois parei e voltei, que nada é por acaso, a gente sabe disso, e voltei em 2020 até concluir o curso, né? Hoje não estou atuando na área, mas sou formado também para psicologia e me compreendo um pouco mais. Quando eu vejo um pouquinho para baixo, opa, mas eu me lembro disso, eu tenho um CD lá, eu tenho um livro, vou lá, busco, relembro, fizemos o nosso bate-papo também, né? Então é isso. Bendita a dor que te muda para melhor. Explica um pouco sobre isso. Essa frase também é de minha autoria. Bendita a dor que te muda, que faz você forçar a olhar para você para se curar, para curar suas feridas emocionais. Se nós não sentíssemos dor, como é que nós iríamos olhar para aquela parte que dói, para evoluir, para crescer, para harmonizar? Nós não iríamos. Imagine que uma pessoa, ela tá andando descalço e ela pisa numa pedra e ela machuca debaixo do pé. A dor, naquele momento, ela tem um sentido. Tem o sentido de dizer assim, ó, não pisa como antes. Ou cuida o caminho que tu vai escolher para tu não pisar o teu pé novamente, não doer o teu pé novamente. Então, a dor tem um sentido semelhante. Ela tem o sentido de dizer, olha, tem algo de errado aqui. Tem algo de errado com você, dentro da tua mente, alguma coisa que você precisa ressignificar sobre você. Não é sobre o outro. O outro é um espelho seu. O outro está em sincronicidade com informações que você traz. É para você que você tem que olhar. Então a dor te muda, te desperta e te liberta. Ou seja, se a gente não tivesse a dor, a gente andava pisando em tudo quanto é coisa, achando que estava arrasando, que estava se quebrando todo. Exatamente. Exatamente. Aqui tem uma frase, né, que eu achei bastante desafiadora também. Você não sofre pelo amor, mas pelo apego. A ideia de amor vinculado àquela pessoa. A gente não sofre por amor? Não. O amor não tem nada de sofrimento. A gente sofre por nosso ego ferido. Porque a gente se vinculou com aquela pessoa tal ponto. Eu fui rejeitado, ela não me quis mais, eu não aceito isso. É por isso que um agressor mata uma pessoa? Sim. Não é por amor, é pelo ego ferido. Ele não aceita que a situação acabou daquele jeito. Por exemplo, assim, ele não aceita que a mulher não quer mais ele, por exemplo. Ele não aceita. Porque aciona o quê? Uma ferida emocional de rejeição. Uma ferida emocional de abandono. Então aquela dor é tão profunda porque ele já está sentindo há tanto tempo, já desde a infância, e sabe Deus o que ele não traz da ancestralidade, que naquele momento, numa fúria muito grande, ele acaba cometendo o ato de repente matar ou bater numa pessoa. Então a gente não sofre pelo amor. O amor não tem nada disso. A gente sofre de ego ferido. É de apego à ideia. Eu não aceito que essa pessoa não me quer. Eu não aceito que ela seja feliz e que não seja comigo. Então a gente tem essa resistência de aceitar e é por isso que muitas vezes a gente demora a virar uma chave para seguir a nossa vida e terminar aquele relacionamento que é tóxico ou que você sabe que não tá te fazendo bem. Que você não aceita. A resistência está na falta de aceitação, por conta do ego. E mesmo percebendo já que o relacionamento não está bom, que os amigos vão se afastando também, que os familiares não te suportam mais, né? Porque você vai se tornando uma pessoa tóxica. Sim. E os relacionamentos eles vão dando sinais, né, que não está bom. A gente percebe isso, quer insistir, mas quando você fala, em muitos casos, assim, você diz assim, escuta, vocês não querem fazer uma terapia? Porque como a gente falou em algum momento, né? As pessoas não conseguem mais conversar.
Elas confundem o diálogo com discussão e muitas vezes leva para uma discussão mesmo, porque se a minha companheira ela dizer como é que ela está se sentindo, eu estou dizendo que eu já passo a entender que é eu que estou agredindo ela, que ela não está satisfeita porque eu estou agredindo ela. Né? Agora, em muitos casos, né, se vai dizer, vamos fazer uma terapia de casal, não. Eu não preciso disso, né? O doutor Pedro Grisa, Danube, que eu tive a oportunidade de ter aula com ele, ele dizia assim, muitas vezes chocava para alguns alunos, porque ele era curto e grosso, sim, literalmente. Mas ele dizia assim, ó, muitas pessoas vão ficar pelo caminho, porque não querem ajuda. Exatamente. E aí o terapeuta ele não pode sofrer com isso, porque qual é o objetivo? O que o terapeuta vai fazer, né? Você já atuando, e eu pretendo um dia atuar também como terapeuta. O que a gente quer? O nosso objetivo é que o paciente, que ele não tratava como paciente, ele dizia sócio em qualidade de vida, porque ele dizia, não tenho paciente porque eu não tenho paciência. Né? Sim, ele tá lá. Então, o que a gente quer? Que ele vem, eu oriento, ele segue, porque o terapeuta ele tem toda um aprendizado, uma bagagem que ele pode orientar, eu oriento, você vai seguir. Agora, o que ele dizia? Que alguém vai ficar pelo caminho, porque você vai orientar e a pessoa não vai seguir. Alguns não ouvem mais, né? E aí passa, em muitos casos, de terapeuta em terapeuta, fala mal de todo mundo, que eu fui lá e ele não resolveu o meu problema, né? Isso a gente sabe que acontece com qualquer terapeuta, não só com um parapsicólogo, mas com um psicólogo e tal, e vai passando de um e outro e não resolve os seus problemas, né? Danúbia, conexão com Deus. Qual a importância, né? Você cita também no livro, qual é a importância de a gente ter uma conexão com Deus? É tudo, porque nós, para sentirmos completude, saúde plena, né, nós temos que ter desenvolvimento de 3 pilares: mente, corpo e espírito. Quando eu digo espírito, eu não estou falando de uma religião espírita. Eu estou falando da tua conexão com este sagrado, aquilo que você acredita. Principalmente para a mulher, e principalmente a mulher solteira, ela precisa criar esta conexão com Deus. Porque ela vai buscar a segurança dela onde? Se ela está solteira. Ela vai buscar em Deus. Né? Se ela não tem hoje um parceiro de vida que vai trazer essa segurança para ela, emocional, física e espiritual, ela vai buscar essa segurança em Deus. Então, é para homens e mulheres, mas a mulher ela tem uma necessidade maior nesta conexão com o sagrado, com o divino. Nem tudo nós vamos conseguir explicar. Nem tudo nós vamos conseguir explicar, nem tudo a ciência vai conseguir explicar. Simplesmente simplesmente acontece. Então, essa conexão com esta força maior que habita em nós auxilia e muito no processo de reconexão após um divórcio. Então, eu sempre, as pessoas que fazem mentoria comigo, eu sempre peço para incluir na sua rotina de todo dia, na rotina de autocuidado, um momento de conexão com o sagrado. Porque é muito necessário. A gente vai criando ali aquele vínculo, a gente vai criando ali uma segurança mais profunda e vai confiando mais sobre as coisas que a gente precisa e deseja. Muito bem. Danube, eu ia pedir para você, né, bem no improviso mesmo, se fosse possível trazer um estudo de caso do consultório. É possível? De que tema? Do tema que você achar que pode contribuir para aqueles que vão nos acompanhar. Um estudo do que você atendeu no consultório, com resolução. Claro, não vamos citar nome das pessoas, até por ética e tal, mas que pudesse trazer um estudo do caso que você atendeu no consultório e a resolução positiva que trouxe. Sim. Bom, já que a gente está falando de relacionamento, eu vou falar sobre um estudo de caso de relacionamento. Esta pessoa que me procurou,
ela tinha muita dificuldade de se conectar com o parceiro dela. Ela vinha de um histórico de relacionamento tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, em que o homem humilhava, batia, ou não era amoroso, era mais ausente, né? Um histórico de um relacionamento bem conturbado, vamos, né? Muita briga, muita discussão. E até que ela pensou assim, não, agora eu vou tentar me conectar com uma pessoa mais calma, assim. E ela encontrou nesse caminho aí de autoconhecimento uma pessoa muito bacana, muito legal, muito totalmente diferente do que o histórico que ela carregava. Só que ela não conseguia criar um vínculo, ela não conseguia criar afeto amoroso com esta pessoa. Não conseguia criar um desejo, né, um interesse mais profundo para uma relação de um casamento, por exemplo. E daí ela me procurou. O que acontece? No subconsciente dela, isso não é familiar. No subconsciente dela, uma pessoa nesse perfil pacífica, amorosa, que cuidava dela, que protegia ela, isso não era familiar. O que era familiar no subconsciente dela? Uma pessoa que batia, que xingava, que humilhava, que não valorizava ela, que não cuidava dela. Isso era familiar. Veio do período da infância, da onde ela aprendeu tudo isso através do pai e da mãe dela. Então, ela tinha dificuldade de se conectar com essa pessoa. Ela dizia para mim, eu não consigo amar ele. Então, a gente foi olhar para o significado de amor que ela tinha dentro dela. Então, com a terapia, com algumas sessões de terapia, com muita ressignificação com relação ao pai, com relação à mãe, com relação a relacionamento, com relação a amor, fizemos algumas regressões, fizemos hipnose. Então, ela conseguiu criar um vínculo mais profundo com esta pessoa do qual era sadia, era saudável, era seguro ter um relacionamento. Lembrando que a nossa mente subconsciente, ela quer nos proteger, mas ela vai nos proteger baseado nas informações que nós temos lá dentro. Então, não vai conseguir criar vínculo com algo que não é familiar, até que não trate, né? Então, percebe que todos esses relacionamentos tóxicos que ela teve, qual era o sentido? De ela olhar para ela e começar a aprender o amor dela para ela. Porque ela tinha dificuldade de sair dessas relações. Então, o sentido maior era eu aprender a ressignificar o amor a partir de mim, para então eu conseguir me abrir para o amor para eu receber de alguém. Então, todas as relações foram feitas para curar. A gente só precisa sair do óbvio e enxergar o que de fato nós carregamos na nossa mente subconsciente para conseguir entender essa dinâmica que nos rege. Então era algo tipo assim, ó, eu não sou merecedora de ter um relacionamento desse. E assim, ó, deu para entender que nos relacionamentos tóxicos que ela viveu, ela chegou a amar esse agressor ou não? Ela tinha dificuldade de largar. Tá. Ela associava isso a um amor, né? Mas na verdade era uma dependência. Tipo, ele me bate, mas ele é bom, ele mantém a casa, ele me alimenta e tal. Eu trabalhei um período, isso há 16 anos, né? Foram 4, na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Blumenau, e eu vi muito isso, né? Mas ele já não está me batendo tanto, e ele é um bom pai, e uma coisa assim, né? Não serve, né? Quando a gente fala que os relacionamentos eles vão dando sinais, é isso.
E a pessoa tem que perceber homem ou mulher, porque quando se fala em agressão, né, principalmente, é o homem que é o agressor, não. Não, já tem Né? muita mulher que Eu bate. acho que já podemos tratar da lei Mário da Penha também, que ela também pode funcionar, né? Então, ambos têm os agressores. E ali os relacionamentos, eles vão dando sinais. Ou realmente, né, vamos dizer, vamos tratar essa doença que está acontecendo, né? Ou caso contrário, vai dizer, não, comigo não vai funcionar dessa forma. Né? Então, no caso dela, como ela tinha esse histórico de pais que viviam nesses conflitos muito grande e que ela tinha recebido pouca proteção desse pai, tinha recebido pouco amor desse pai, então o subconsciente dela registrou pouco. Registrou não merecimento de amor. Então, quando ela vai para um relacionamento em que ela recebe, aquilo causa uma estranheza nela. Porque não é familiar. Não é familiar. O que é familiar? Aquele pouco que o pai dava para a mãe, que o pai dava para ela. Então, ela tinha afinidades com homens que entregavam a mesma coisa. Então, olha a importância de a gente olhar para nós mesmos, para nós entendermos a nossa história. Para a gente entender que muitas vezes, o que fez eu conectar com esta pessoa que eu estou hoje? O que está acontecendo com essa relação aqui, ó, que está tendo problema? Será que eu estou repetindo ciclos dos meus pais? Será que não está só trocando a pessoa e eu estou repetindo, sofrendo pelas mesmas coisas? A gente precisa olhar para essa profundidade se a gente quiser ter uma relação saudável. Eu perguntei bem recentemente para uma pessoa que ia casar, né? Assim, ela não tem muitas amizades, tá? Perguntei se os pais eram exemplo de casamento que ela, né? Porque os pais são as pessoas mais próximas que a gente convive, né? É a partir deles que a gente aprende amor, né? Se eram referência de casal que ela gostaria de seguir, né? E ela disse que sim. Os pais tinham um relacionamento muito bom, muito harmonioso, e isso é bom a gente ouvir hoje, porque é uma tendência natural de você repetir o bom ou o ruim, né? Exatamente. O bom é fácil de repetir, você aprendeu em casa, é assim. Né, uma mulher que ela está muito apaixonada pelo marido, até no período que ela vai gestar, essa criança vai nascer já num mundo melhor, talvez que não vai precisar fazer terapia, né? Agora, alguém que vem de uma forma diferente, então essa que eu conversei, estava conversando sobre relacionamento mesmo, estava assim, meu pai e minha mãe, é bonito de ver o relacionamento deles, né? Ou seja, nem tudo está perdido, né? A gente sabe. Eu sempre falo assim, ó, que muitos casais que já não existe mais amor, não existe mais, né? Há nenhum tipo de vínculo afetivo ali, mas que permanecem juntos por conta dos filhos. O que a maioria das pessoas não sabem é que você está traumatizando mais o seu filho do que se você tivesse separado. Por quê? Porque não pense que o seu filho não sente vocês dois. Não sente os pais. O filho sente. Mas a gente não briga na frente das crianças. O filho sente que não tem afetividade ali entre vocês. E ele está registrando isso. Então você está criando uma formatação para ele sobre o que é amor e o que é relacionamento. Então, assim, se você se separasse e você tivesse um tempo de qualidade como mãe com o seu filho e o pai, um tempo de qualidade como pai com o seu filho, você estaria fazendo muito mais bem para o seu filho do que mantendo uma relação só porque vocês têm filhos. Olha o peso que essa criança já carrega. A relação de infelicidade dos meus pais só porque eu existo. Sim. E depois também, né, Danúbia, vamos aprofundar um pouquinho, só falar em telepatia, né? É um filho que tem uma proximidade muito com a mãe, com o pai, eles têm
uma conversa telepaticamente e percebe, né, que as coisas não estão bem. Eu ouvi muito recentemente, né, porque muitas vezes, aí a gente, quando se fala em religião, nós falamos ali de religião, e eu vou dizer onde é que entrou um pouquinho de conflito, estou falando no passado, não hoje, né? Quando eu conheci a parapsicologia, eu participava de um movimento da Igreja Católica que desaprovava a parapsicologia, né? E eu tinha um padre muito interessante na Diocese de Blumenau, que apoiava muito. E eu ficava naquele conflito, o movimento reprova e o padre aprova, esse padre, né? E o padre era uma pessoa que eu tenho maior carinho, isso gerou um conflito, né? Hoje, depois de conhecer a parapsicologia, minha fé aumentou muito, mas principalmente para saber que, para não julgar mais religião nenhuma e dizer que bom que você tem a sua, não importa, eu sou católico, né? Mas a qual que você esteja frequentando, que frequente. Lá deposite a sua fé na sua religião, no seu Deus, naquilo que você acredita que vai acontecer. Mas, em muitos casos, e daí não é uma crítica, porque quando você fala de uma denominação religiosa, parece que você está criticando todos. Tem as pessoas dentro da religião, como tem dentro da minha igreja também, que fazem coisa que não deve. Mas esse era um evangélico que disse que lutou muito para manter o casamento, que eu sei que não é bom, ele conta, né? A luta pelo casamento, ela é muito importante, só que um dia ele contou que um filho disse assim, vocês já vão discutir de novo, então olha o ponto que chegou, o filho dizendo para isso. Que tipo de exemplo de relacionamento você está transmitindo? Exato. Isso volta nessa tese que você falou, está fazendo bem para os filhos ou está fazendo mal? Né? O relacionamento dos pais, porque aquele filho que está ali, que talvez tenha o sonho, filho, filha, que tem o sonho de se casar, ele começa a ter rejeição ao casamento. A partir dali, eu não quero viver o que eu estou vendo meu pai e a minha mãe vivendo, né? Isso aí. E é tão inconsciente que você não vai percebendo, né? Depois você cobra que o seu filho não quer se conectar com pessoas, com mulheres, você, né? Mas é inconsciente porque você, de certa forma, você contribuiu para aquela programação mental. E são registros, né? Registros inconscientes e que estão ali só rodando de forma automática. Sim. Né? Então é importante entender isso, né? É importante, que bom seria que tivesse ali o convívio com o pai, com a mãe e o filho. Que bom seria, mas desde que esse convívio seja saudável. Porque senão você também está fazendo mal para o seu filho. Exato. Esse seria o mundo ideal, né? Exato. Os filhos convivendo com os pais e tal, né? Esse seria os mandamentos divinos, né? Sim. Assim que a coisa tem que acontecer. Mas realmente ele tem que ser, como nós chamamos na parapsicologia, a lei da harmonia, né? Ou seja, tem que estar em harmonia. Sempre que você fere isso, né? Que um está cá embaixo, outro lá em cima, um está sobre o outro e não lado a lado, a gente está criando um desgaste naquele relacionamento e o que não faz bem para ninguém. Sim, é isso aí. É isto? Então é isso, Leito. Quero te agradecer muito por estar aqui hoje fazendo essa conversa sobre nosso sistema familiar, sobre relacionamentos, sobre parapsicologia, né, que é a nossa paixão. Te agradecer muito, 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 primo, por isso, né? E sinta-se convidado para sempre que quiser fazer um bate-papo desse, para a gente falar bastante de parapsicologia, elucidar as pessoas que nos acompanham. Você é meu convidado sempre especial. Obrigado, né? Eu quero te parabenizar mais uma vez pelo livro, pela escolha do tema do livro, né? E né, conheço desde quando, porque nós, apesar de sermos primos, vamos dizer que passamos a ter alguma sintonia no curso, né? Sim. Onde começamos a conversar e aí o assunto fluiu, porque é um processo natural também. Sim. Mas te parabenizar, foi um prazer vir de Blumenau aqui para fazer esse bate-papo contigo, realmente foi muito show, e me colocar à disposição, né, sempre que precisar. Eu acho que é importante isso, eu acho que é importante também para toda a nossa família saber também, a Danúbia é parapsicóloga, o Laírto é parapsicólogo, vamos procurar entender também um pouquinho
das nossas programações, estamos aqui despido de qualquer situação para explicar também como que funciona, né? Algumas coisas que a gente trouxe aqui. Eu espero que todos vocês acompanhem depois, né? Sim. Meu muito obrigado a você. Eu que agradeço. Fechou? Fechou. Ai, Deus!